Alô, boa tarde. Olá a todos. Desculpem o meu ar hoje. Estou a olhar agora aqui para as minhas olheiras e estou-me a rir. Foi uma noite difícil hoje. Então, na sequência do direto que fizemos aqui ontem, surgiram algumas mensagens, alguns contactos com, enfim, várias questões, mas uma delas: olá Karina, olá Laura, tudo bem? Que, no fundo, uma delas é talvez das questões mais recorrentes que me costumam fazer, e eu decidi aproveitar aqui 15 minutitos para responder a essa grande questão. E a questão que me fizeram prende-se com: oh Ana, como é que efetivamente nós, com a numerologia, podemos descobrir aquilo que é o nosso propósito? Como é que tu o fizeste? Como é que funcionou para ti? E como é que nós depois nos podemos manter aí, o que quer que seja isso do nosso propósito. E portanto vou aqui procurar dar-te umas linhas e alguns exemplos para que também possa ficar isso mais claro para ti. E talvez a primeira coisa que nós precisamos falar é como é que a numerologia vê esta ideia de propósito, porque é que geralmente que as coisas colidem, porque a ideia que nós somos levados a cultivar sob o propósito de vida é um pouco diferente daquilo que a numerologia nos diz, e portanto sem esse pressuposto fica muito difícil nós depois, mesmo com o uso do nosso estudo do nosso mapa, ou enfim, as informações que nos possam passar sobre o nosso propósito, pô-lo em prática. E a primeira ideia a referir é que, tecnicamente falando, na numerologia o propósito de vida, ou o caminho de vida, é ou diz respeito a um grande ciclo de vida, que é o ciclo que começa no momento em que nós nascemos e termina, obviamente, no momento em que deixamos de cá estar. E esse ciclo, ou seja, esse caminho de vida, fala de várias coisas, nomeadamente a qualidade de experiências ou o tipo de experiências que nós atraímos à nossa vida ao longo de toda a vida, que nos permitem determinadas aprendizagens sobretudo sobre aquilo que somos e, obviamente, também aquilo que não somos, e um conjunto de regras ou uma conduta que deve estar presente em tudo aquilo que nós fazemos. Ainda que, obviamente, nós possamos pensar no nosso propósito como algo grandioso que fazemos, ou o impacto que deixamos, a contribuição, obviamente, do ponto de vista da nossa muita humanidade, nós procuramos sempre deixar um impacto maior, ou fazer algo que nos distinga, ou que nós possamos dizer que valeu a pena, né? A vida daquela pessoa valeu a pena. E claro que isso tudo também sim faz parte do propósito, mas na numerologia o propósito de vida não tem que passar por aí, ou seja, todos nós podemos cumprir o nosso propósito, e já vamos perceber o que é isto de cumprir ou viver o nosso propósito nas ações diárias mais comuns, tudo aquilo que nós fazemos diariamente, porque efetivamente tem a ver com um conjunto de experiências que nós atraímos, aprendizagens que nós fazemos, muitas vezes através de desafios, nem todas elas são as mais prazerosas, em que nós percebemos o que é que somos feitos, o que é que não é para nós, o que é que não funciona, e tornamos-nos mestres dessa experiência de vida. Ou seja, personificamos um exemplo. E isso é aquilo que é, à luz da numerologia, o propósito. Do que é que eu me transformo exemplo e, através das minhas experiências diárias, como é que eu sirvo esse exemplo. Ora, numerologicamente, a parte mais técnica, isso tem a ver, sobretudo, com... Portanto, nós calculamos o nosso... através da nossa data de nascimento é que nós achamos aquilo que é o nosso caminho de vida, que geralmente, para a maior parte das pessoas, resulta num conjunto, numa sequência, numa combinação de números, que podem ser 3 números ou 4 números. Por regra é assim, com algumas breves exceções de pessoas nascidas no início deste milénio, e cada um desses números compõe essa combinação, traduzem as regras de atitude, comportamento, postura, decisões e escolhas que devem estar presentes e conscientes em tudo aquilo que nós fazemos. E o que é que nos diz também a numerologia? É que a vida, vou pôr isto de uma forma simplista, mas é mesmo assim que funciona. A vida funciona menos bem, que é quando nós sentimos caos, a vida a não fluir, bloqueios em áreas de vida, nós sentimos-nos bloqueados, enfim, não somos capazes de decidir, não somos capazes de agir, não sabemos o que é para fazer, quando nós não tornamos presentes essas regras de ser, que são as nossas, do nosso caminho de vida. Ao passo que,
se eu todos os dias mantiver presente o que é suposto eu ser e fazer, a vida naturalmente flui. Agora, aquilo que não nos contam, e é esta parte que a numerologia acaba por, no fundo, desmistificar, e é o salto muitas das vezes difícil de fazer para a maior parte das pessoas, é que isto não é uma carta fechada. Ou seja, conhecemos o nosso propósito na numerologia, não é toma lá, este é o teu propósito, agora vai ser feliz. Não. Significa um processo de transformação constante, porque para a maior parte das pessoas, eu conheço muito poucas em que eu tenha analisado que através da sua experiência de vida eu sinto que não foram assim, que é nós começamos a testar ou viver o nosso propósito de vida em desafio. Porquê? Porque não o sabemos fazer, é uma experiência nova que nós estamos a aprender a saborear e a desfrutar. Ainda estamos numa fase precoce de encontrarmos com os desafios que estão a moldar a nossa existência, a nossa forma de ser, a nossa postura, as nossas aprendizagens, como eu falei, e portanto nós vamos testar aquilo que não somos. Vamos experimentar caminhos que não servem para nós, enfim, vou dar os exemplos clássicos. Vamos para já nascer numa família em que vão haver provavelmente conflitos, atritos, conflitos sobretudo de visão e de valores. E isso vai ser a nossa primeira experiência dura, crua, sem grandes filtros daquilo que é aquilo que eu não sou, para eu me definir melhor. Depois começa mais tarde com o ciclo de amigos, depois começa com a escolha profissional ou académica, e nós estamos, durante toda a vida, a eliminar as ervas daninhas que a vida nos vai colocando e que nós também vamos escolhendo, não é? Porque são escolhas nossas, até que nós dizemos, ok, agora sim eu percebo como é que eu me sinto bem. E no fundo, o propósito de vida é nós encontrarmos uma forma de estar, um desfrutar da vida e aceitarmos, concordarmos com experiências e pessoas à nossa volta que potenciam esse bem-estar, que nós vamos descobrindo, obviamente, muitas vezes através destes desafios. Agora, vamos passar para números. E vou procurar utilizar aqui alguns exemplos para que fique mais claro para vocês. Portanto, dizia eu que, por norma, nós começamos a viver no lado oposto daquilo que é a vibração do nosso caminho de vida. Primeiro, isso não significa que nós não vivamos os números do nosso caminho de vida, significa sim que nós temos a tendência a vivê-los pelo lado em desequilíbrio, que pode ser em excesso, pode ser em falta ou ausência de energia. Por isso é que eu costumo dizer, nós nunca estamos fora do caminho. Nós não estamos a percebê-lo. Não estamos a saber posicionar-nos na vida para sermos mais autênticos e respeitarmos ou honrarmos aquilo que deve ser o serviço que devemos prestar ao mundo. Quando nós calculamos, vou pegar no meu exemplo, porque foi aquilo que me deu o clique de a numerologia pode ser uma ferramenta espetacular para nós nos alinharmos mais. Portanto, eu, em termos de caminho de vida, tenho uma combinação 36-9. Existem combinações até 48, isto considerando as pessoas nascidas até o momento de hoje. Se estivéssemos a falar de pessoas nascidas em 4000 e qualquer coisa, o caminho seria diferente. E estou a ver aqui já um comentário vosso, fazer-me aqui uma ressalva importante. Existem várias escolas de numerologia, existem várias metodologias de cálculo de propósito de vida. Algumas consideram apenas a redução. Outras consideram formas de cálculo diferente. Esta que eu sinto que funcionou muito para mim e funciona no meu contexto de consulta e na minha prática profissional, é somarmos a nossa data de nascimento toda, dígito a dígito. E se nós fizermos isso, nós vamos encontrar uma primeira combinação, uma primeira soma, que no máximo vai até os tais 48. Depois o que fazemos? Pegamos nessa combinação e reduzimos. No meu caso, eu somar a minha data de nascimento toda, vou encontrar um 36, aquilo que eu faço a seguir é somar o 3 e o 6 e tenho o 9. Estes três números são os números que me dizem, Ana, atenta a isto, se tu ao longo da vida, em tudo aquilo que fizeres, procurares na melhor das tuas capacidades, porque nem sempre conseguimos ser perfeitos, a perfeição nunca é um objetivo. Respeitares o que é o equilíbrio do 3, do 6 e do 9, a tua vida vai fluir. Quer isto dizer que quando tu te esqueceres disto, porque às vezes acontece, e nos desequilibrarmos e andarmos um bocadinho para os desequilíbrios de cada um destes números, é aí que tu vais sentir os bloqueios. Na profissão, nos relacionamentos, na vida financeira, na saúde, na tua criatividade, na tua direção, no teu rumo, na tua inspiração, seja o que for, ok? Portanto, nós queremos atender a esses três números.
E claro que dentro da combinação, e não há aqui muito tempo para explorar isso, porque senão ficávamos aqui a fazer toda uma aula, cada um desses números, 3 ou 4, né? Por exemplo, quem encontrar um 29 vai pegar nesse 29 e reduzir a um 11, ok? Quem encontrar, sei lá, um 39 vai reduzir a um 12, e esse é um caso ainda particular, podemos considerar o 12 um 3 para facilitar, mas cada uma desses números, nessa combinação, tem a sua definição e tem o seu papel. Existe uma hierarquia na interpretação desses números. Nós temos um número, geralmente, o que está à esquerda é, ou seja, neste caso, no meu caso, 369 é o 3. O 3 vai representar a nossa primeira grande lição na vida. E é o número que mais impacta a nossa infância. Aliás, a infância na numerologia é um bocadinho extensa, mas até a entrada na vida adulta, que pode ir até o final do primeiro ciclo, enfim, desde os 27, enfim, daí em diante. E esse número vai dizer quais são, ele é um número importantíssimo, é a nossa porta aberta para nós percebermos o nosso propósito e é o nosso primeiro grande choque com esta realidade, em que nós vamos sentir os conflitos, os confrontos com esse equilíbrio dessa energia naquilo que é o nosso ambiente enquanto crescemos, em casa, com os nossos cuidadores, a própria cultura, a própria tanto a educação como a sociedade e aquilo que nos é passado, em que nós estamos, e este é o nosso primeiro grande objetivo, e por isso é que eu digo que o caminho de vida começa logo quando nós nascemos, que é ainda nessa fase precoce, nós estamos a moldar-nos nessa energia, nós estamos a construir um exemplo dessa energia. No meu caso, e para muita gente, né? Porque há muita gente que há de ter o 3 nessa posição, o 3 tem a ver com a comunicação, a expressividade, a capacidade de nós percebermos o que é que sentimos, o que é que pensamos, utilizar aquilo que sentimos e aquilo que pensamos como uma força criativa e passá-lo cá para fora. Ou seja, temos práticos, temos a capacidade de falarmos aquilo em que pensamos e em que sentimos, expressar, reconhecer a nossa força imaginativa e criativa para vermos soluções quando existem problemas, a nossa capacidade para nos relacionarmos num ambiente mais social, mais espontâneo, desfrutar da vida, libertando muitas das vezes o peso de será que eu devia me comportar assim? Será que eu não devia? Será que existe uma conduta melhor do que esta? Será que os outros vão gostar de mim? Será que os outros vão valorizar? Libertar, inclusivamente, o espírito autocrítico interno profundo que muitas das vezes nos coloca à mercê da vida dos outros ou o modelo de vida dos outros. E nós, se temos um 3 nessa posição, logo no início da vida vamos encontrar esse debate. Seja porque à nossa volta existe um ambiente mais crítico, seja porque, por sermos crianças mais imaginativas, agitadas, vão-nos convencer que isso é uma coisa menos positiva e que não nos encaixamos na sociedade, então mais vale retrair essa criatividade. E novamente estou a fazer aqui uma leitura um pouco por alto para vocês perceberem. E portanto essa é a nossa primeira porta. E o que quer que nós façamos com esta energia, mesmo depois, na vida adulta, vai impactar os restantes números. E depois nós, ao número do centro, nós temos uma atitude a desenvolver na vida adulta que vai ter a potência de equilibrar o resto de todos os outros números e do nosso caminho de vida. E que no meu caso, por exemplo, é o 6, e o 6 fala de responsabilidades emocionais, a capacidade de assumirmos as responsabilidades nos relacionamentos, na forma como impactamos a vida dos outros, mas também a trazermos em tudo aquilo que fazemos generosidade, compaixão, atenção ao outro, tolerância, aceitação, não só com as outras pessoas, as falhas dos outros, mas sobretudo com as nossas falhas. E por isso, e nós aqui vamos, não querendo tornar isto muito complexo, vamos construindo uma lógica, um raciocínio, uma forma de ser que logo, uma forma muito precoce, 20, então sobretudo 30 anos, que é quando atingimos este auge, estes dois primeiros números vão estar a comunicar e vão dizer exatamente a nossa forma de estar, quer em equilíbrio, quer em desequilíbrio. E em desequilíbrio, por exemplo, por uma combinação 36-9, eu sei, eu vivi-o, conheço muito bem, é uma autocrítica profunda, uma exigência profunda, um perfeccionismo, o querer atender a todos os sítios, o querer responder a todos os ideais, que mata completamente a capacidade de expressão, de criatividade e inclusivamente nos colocar numa posição em que podemos cuidar dos outros, mantendo a nossa autenticidade. Depois nós temos o número final, vamos pôr assim, o número mais à direita, que novamente para algumas pessoas podem ser 2 números, são casos mais complexos, se calhar depois faço um dia um direto sobre isso, que é o objetivo do nosso caminho de vida. Se o 3 e o 6 no meu caso, ou seja, os números mais à esquerda são micropropósitos, vamos pôr assim, ou seja, as nuances, as atitudes que devem estar presentes em tudo aquilo que nós fizemos.
o número mais à direita é o culminar dessa experiência. E que no meu caso, portanto, o 9 tem a ver com o amor incondicional, a sabedoria, a integridade, o olharmos para o todo, transcendendo muitas vezes a nossa humanidade, as nossas falhas, as nossas indecisões, aquilo que mais falha no ser humano e perceber que há algo maior a que atender. Que geralmente nós falamos de amor incondicional, amor universal, mas que acima de tudo tem a ver com, nos momentos mais críticos, nós aprendermos a libertar a experiência apegada do ser humano, apegado ao passado, apegado às expectativas, apegado àquilo que nós achamos que devíamos ser ou que devíamos fazer para viver de uma forma mais compassiva connosco e também com a própria vida. É uma experiência, um exercício. Falei ontem isto aqui no direto, a tal gratidão, não é? Que é abrirmos o coração e eu aceito aquilo que a vida ainda tem para me dar, desfrutando daquilo que está a acontecer aqui neste momento. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente, eu sei que agora seria ótimo poder analisar todas as combinações, não é? Obviamente, isso é uma coisa que depois nós fazemos se tiver interesse em estudo de mapa, não é? Portanto, temos um mapa de propósito que estuda especificamente isso e outras coisas, áreas de vida, carreira, relacionamentos, saúde, muito em detalhe. Mas aquilo que, sobretudo, que eu vos queria passar é que quando me fazem a pergunta, Ana, como é que tu olhaste para a numerologia e percebeste qual era o teu propósito, o que é que tinhas que fazer? A primeira coisa que eu vos quero dizer é aquilo que eu, em primeiro lugar, percebi é aquilo que eu tinha deixado de fazer. E o que eu tinha deixado de fazer era aquilo que eu fazia, que era o desequilíbrio dos meus números. No 3, eu sempre fui uma pessoa extremamente autocrítica. Durante muito tempo, por exemplo, seria impossível eu tirar, por exemplo, terminei agora o meu dia de trabalho, portanto, acabei de fazer a gravação dos meus mapas, vou aqui buscar a minha filha, tenho aqui 15 minutos, vou aproveitar estes 15 minutos, sem uma coisa assim muito, muito preparada, e vou fazer um direto para partilhar a informação. E vou fazê-lo, enfim, mesmo meio descabelada, meio com olheiras, porque a noite foi muito difícil, mas aquilo que é importante é eu partilhar aquilo em que eu acredito, que eu sinto, que eu penso e que eu sei que de alguma forma há de ajudar alguém. Há de deixar uma semente ou de inspiração ou de positivismo nas outras pessoas. Isto era impossível há uns anos. Porque a minha voz interna crítica vai dizer, mas vais dizer coisas que se calhar não vão ser bem aquilo que tu vais querer dizer, se calhar não estás nas melhores condições porque a noite foi muito difícil, acreditem, foi difícil. Ou se calhar porque devias estudar mais, devias fazer um script se calhar para conseguir fazer de uma forma, ou se calhar não é a melhor hora para fazer, ou 15 minutos é pouco tempo, seja o que for. E eu sei que isso era aquilo que eu estava habituada a fazer, foi aquilo que eu aprendi a fazer também de forma muito precoce para sobreviver e que é completamente o desequilíbrio do meu caminho de vida. E, enfim, outras coisas relativamente aos outros números. E, portanto, a primeira coisa que eu percebi é o que é que eu tenho que deixar de fazer. E claro, quando nós percebemos eu tenho que deixar de fazer isto, é importante perceber que o ser humano funciona por hábitos, não é? Mecanismos internos, porque ninguém consegue a todo momento da vida dizer eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer isto, ser tudo mecanizado, ser tudo muito robótico e sobretudo muito forçado. Isto é uma coisa que se vai aprendendo e sim, se calhar ainda tenho momentos em que deixo de ser tão espontânea porque penso, poderia fazer melhor, mas cada vez menos vai sendo assim e nós vamos aprendendo a moldar a nossa experiência, estarmos mais presentes. Eu digo isto muitas vezes quando faço leituras de mapa, que é o mapa numerológico, inclusivamente, serve-nos se nós formos para além da curiosidade do que é que os números têm a dizer para nós e entrarmos mais no caminho de eu vou estudar tanto o meu mapa, eu vou ouvir tanto o que a Ana tem para dizer, porque os mapas são gravados, eu vou ouvir tanto aquilo que a Ana vai dizer que aquilo vai ficar interiorizado e naturalmente quando eu estiver em qualquer contexto da minha vida, sobretudo nos momentos mais inconscientes e distraídos, eu vou deixar que o mapa funcione. É quase como se eu interiorizasse uma nova forma de estar, que eu interiormente também sei que é válida para mim, e vou deixar que isso aconteça de uma forma mais natural e espontânea. Não vale nada, ou seja, eu que vos digo, o mapa não é uma carta fechada, o nosso propósito não é uma carta fechada, nós precisamos de olhar para nós, olhar para a nossa experiência de vida, e por isso é que este ano é ideal para nós fazermos esse estudo, porque aquilo que efetivamente acontece, e sou totalmente honesta, pegando nesta experiência do 3, e estou a falar do 3 porque eu sei que há muitas pessoas que têm o 3 nessa posição, nós desenvolvemos tanto por defesa esta energia autocrítica que às vezes esquecemos, primeiro, que existe magia na espontaneidade,
que nós, se estivermos despreocupados, eu quando digo despreocupados não é incautos, é relaxados, descontraídos, nós temos naturalmente a resposta para as coisas. E nós temos esta capacidade intuitiva, emocional, de respondermos perante a vida. Não é de reagir, é de respondermos perante a vida. E, no entanto, tantas e tantas vezes nós mantemos nesta zona de segurança e, ao mesmo tempo, desconforto, de mais vale não fazer, para não sofrer as consequências. E esta defesa, quando nós estamos em resistência àquilo que é a nossa energia, nós vamos estar em resistência em relação à vida, em resistência em relação às bênçãos que a vida tem para nós. Okay? Portanto, isto foi, direto, muito, muito rapidinho. Não sei se existem aí questões. Se isto fez sentido, se gostavam que, enfim, posso-me organizar aqui para nestes diretos assim mais curtinhos, falar aqui também de outros números, de outras combinações e trazer-vos aqui... Porque eu sei que isto é uma questão muito presente, não é? Fazem-me imensas vezes, Ana, quando é que percebeste... Geralmente fazem-me isto em relação à profissão, naturalmente, não é? E eu, em relação à profissão, digo sempre, aliás, é um reforço que eu faço no mapa de propósito. Nós temos, por exemplo, uma parte específica para o estudo da carreira e eu reforço muitas vezes. Não há uma única carreira para nós, tá bem? Não há uma única área profissional para nós. Aquilo que nós queremos é que a profissão, já que nos ocupa tanto tempo ao longo da vida, nos permita o espaço para nós aplicarmos estas nossas regras. Vejam mesmo o propósito de vida, estes números, como regras para vocês. Em qualquer situação difícil eu tenho que aplicar esta regra. Ok? E em termos profissionais também é isso. Se eu estou ali 8 horas por dia, que é geralmente o comum para a maior parte das pessoas, que essa profissão me permita usar esta regra. E portanto, para mim foi muito simples perceber que eu tinha que ter uma profissão, podia ter sido outra qualquer, não tinha que ser numeróloga, mas podia ser uma profissão noutro contexto qualquer, mas para mim era importante eu ter um espaço em que eu pudesse comunicar, em que eu sentisse que podia, através da minha expressão, ou seja, gosto muito de escrever também, mas também gosto, como já perceberam, de falar e partilhar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto, para dar uma forma a inspirar os outros a uma vida um bocadinho mais positiva, um bocadinho mais esclarecida. E fazer isso, aqui uma nova a funcionar, olhando para algo maior, que é nos sentirmos mais inteiros, mais íntegros, libertarmos de condicionamentos, deixarmos esta ideia, que é uma coisa tão cultural e enraizada, de que temos que sofrer, que a vida é para ser penosa, que há mal necessários. Não há nada, não há nada, não há nada. Se nós estivermos a cumprir a nossa função e no nosso caminho, a vida tem que entrar nos eixos e fluir, está bem? Isto não quer dizer, atenção, e eu escrevi isto hoje num e-mail que enviei à nossa comunidade, não quer dizer que nós não tenhamos momentos difíceis e que isso seja a nossa culpa. Okay? Se nós estamos mal na profissão, se estamos com constrangimentos financeiros, se a nossa saúde não está bem, não quer dizer que a culpa não é que a culpa é nossa. Se calhar sim, nós podemos dizer que é culpa de uma sociedade, não sei, ou de uma cultura que não nos incentiva desde pequenos a explorarmos o nosso propósito. Aquilo que nós temos que saber é que é da nossa responsabilidade, independentemente dessas áreas de vida, nós damos um passinho atrás e percebemos, ok, se eu não consigo resolver neste momento um caos financeiro, um caos de saúde, há outras coisas em que eu consigo mexer que me permitem estar mais centrada e depois as coisas encaminharem. Nomeadamente, eu perceber o que é que me faz bem, o que é que me faz sentir centrada, para depois eu ter a clareza para agir e para escolher noutras áreas que estão mais caóticas. E quando os nossos primeiros dois números são iguais, ou seja, por exemplo, um 33, há uma repetição de energia, certo? E por isso é que nós chamamos esses números os números mestres, portanto, números de energia duplicada. Não é que sejam mais especiais do que outros, está bem? Têm tantos desafios quanto os outros, às vezes até têm mais desafios, porque a energia está intensificada. E, portanto, está tudo para um 33 está tudo concentrado aí. Okay? Depois temos, obviamente, o 6, que é a redução, que nos dá orientações sobre como é que esse 3 funciona, em que direção é que ele funciona, mas a leitura é essa, está bem? Certinho. Nada que agradecer, gosto de vir aqui estes bocadinhos. Tenho pena não poder ficar mais tempo, mas outras responsabilidades urgem. Deixem depois aí, ou partilhem connosco se ideias que é que gostassem que eu viesse aqui falar. Se vai continuar o programa NV+. O programa NV+, continua sempre. Bom, isto para quem não sabe o que é NV+, para não falarmos e deixarmos aqui coisas no ar, o programa NNV+,
perdão, a Numerologia na Vida Mais. É um programa, no fundo é quase um círculo, vamos por assim, privado de espécie de mentoria que nós abrimos por convite para algum dos nossos seguidores, e todos os meses temos um tema que, enfim, já tivemos. Filipa, tu, se não me engano, fizeste tudo os padrões de escassez, não foi? Se não estou em erro. E todos os meses nós temos um tema e reunimos um grupo, que geralmente é um grupo muito restrito, 20 no máximo dos máximos, às vezes. Tivemos a loucura já de ter 30 pessoas, mas é um grupo restrito. Portanto, temos sempre, está bem? Depois enviem-nos o e-mail que nós colocamos-te, se por acaso alguma coisa falhou, para os próximos convites, está bem? Foi, não foi, Filipa? Vais gostar de saber qual é o próximo, está bem? Fica aqui, vá. Não vou dizer o que é. Ou melhor, posso dizer. Foi algo que nós falámos no nosso grupo que tem a ver com a referência aos registros acásticos, está bem? Vamos fazer aqui uma coisa especial para o próximo mês, está bem? Depois nós enviamos o e-mail que nós enviamos o convite, está bem? Bom, então, está tudo falado. Penso que a ideia ficou mais ou menos clara. Espero ter conseguido. Filipe, eu gostaria de fazer o programa da criança interior. Envia-nos o e-mail também, porque nós enviamos-te os links, está bem? E é isto, ok? Portanto, espero que tenha trazido aqui umas iluminações. Já sabem, partilhem com quem achem que isto pode ser interessante. Eu vou procurar deixar aqui no feed para depois poderem rever, tomarem notas mentais e poderem utilizar esta informação. É sempre um gosto vir aqui convosco falar um bocadinho dos números, ok? Um abraço muito grande e até breve.